Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo de instrução sobre como utilizar o Nime Analytics Platform. Nesse vídeo eu quero mostrar um conjunto de nós muito interessante que pode ser muito útil para quem trabalha com análise de dados, especialmente para aquelas pessoas ou instituições, enfim, que querem trabalhar com análise de dados espacializados, ou seja, trabalhando também com a questão de mapas, projeções em regiões específicas, em mapas de municípios, estados, países, enfim, o que for interessante. Para isso, nós temos um conjunto de nós de dados espacializados, de dados espaciais. Esse conjunto de nós ele não é nativo do Nime, mas vocês podem baixá-lo tranquilamente através do recurso aqui do InHelp, Install New Software, para instalar as extensões. E vocês vão utilizar a opção, se vocês tiverem ela, que é o Nime Community Contributions. Caso vocês não tenham ela já instalada, o que vocês precisam utilizar é esse endereço aqui. Configurem ele, né? Adicionem aqui no Add e colhem ele aqui no Location e põem o nome que vocês quiserem aqui. Ele deve funcionar. Basta pegar, se vocês não tiverem esse endereço, copiem ele, né? Vão criar uma opção nova aqui, vão colá-lo aqui, põem o nome que vocês quiserem, cliquem em Add e selecionem ele. Eu já tenho ele como esse padrão aqui, vou mantê-lo. Para baixarmos as extensões ou a extensão de dados espacializados, eu vou vir aqui na opção Nime Community Extensions Other. Eu tenho aqui, ó, Nime Spatial Processing Nodes. É essa opção aqui que vocês devem marcar. Como eu já tenho ela instalada, ele aparece aqui em preto e branco, aqui em escala de cinza, por isso que eu não vou instalá-la novamente. Mas no caso de vocês vão marcar aqui, quem não tiver essa extensão instalada, depois vão vir aqui em Next, aceitar todos os termos como de padrão é necessário fazer para instalar conjuntos de nós e extensões aqui no Nime. Vocês vão realizar a instalação, ele vai reiniciar o computador, talvez ele peça para confirmar alguma coisa, enfim. Depois ele vai reiniciar o Nime, tá tudo certo. Quando as extensões estiverem instaladas, vocês vão encontrá-las aqui, ó, em Community Nodes. Aqui, ó, Spatial Processing. Então, essas extensões aqui com as quais nós vamos trabalhar. Tem um conjunto, uma série de nós para leitura de dados, criação de informações, propriedades, transformação, visualização e escrita de dados. Eu vou começar aqui pelo Read, onde eu tenho possibilidades de leitura de dados espacializados, desde acesso a bases de dados até a leitura de arquivos como arquivos de GPS, do Google Earth ou os próprios arquivos em formato de shapefile, que são bem comuns para quem trabalha com dados espacializados. Então eu vou utilizar esse aqui, o Read from Shapefile. Vou trazê-lo aqui para a área de trabalho, vou abri-lo e vou selecionar um arquivo de shape que eu tenho aqui na minha base de dados. Aqui RS Municípios. Tem os municípios do Rio Grande do Sul. Então vou pegá-los aqui. Limites Municipais 2021. Esse deve ser o mais recente. SHP, que é a extensão, shape. Dá OK. O encoding eu vou deixar 1252 para ver se vai funcionar certo. Se não for, eu volto aqui e altero para o TF8, que talvez seja o padrão. Dá uma olhada, deixa ele executar. Ó, executou. Leu aqui em princípio, vou abrir a tabelinha. Ó, ele aparece aqui, ó, essa primeira coluna de Geom, que seria a geometria, ele tem aqui, ó, é um multipolígono, cada linha, né, que é cada município, e as coordenadas de cada ponto que vai construindo, então, o contorno territorial dos municípios. Então, bastante coordenadas, enfim. E bem no final aqui, ó, eu tenho os nomes dos municípios. Em princípio, o encode e a codificação é aquela do Windows 1252, eu acho que era. Ele pegou a acentuação correta aqui, então deu certo. Tem o código aqui do município, isso aqui não é decimal, isso aqui é string, tem que alterar depois. Mas tem aqui, ó, Cored, região, área em quilômetros, enfim, perímetro. Tem os dados aqui, carregou corretamente. Então eu já posso trabalhar com esses dados aqui. Então agora
O que eu poderia fazer em um primeiro momento é importar dados que eu queira atribuir a esses municípios, mas antes de mais nada eu vou vir aqui para o number to string, porque eu quero converter a coluna código, que é coluna código, que é código do IBGE, e transformá-la para string. Eu não quero tê-la como número. Ver se deu certo. Agora deu certo. Ele deixou ainda aqui um ponto zero, que eu não gostaria que tivesse. Ele não tem isso aqui, na verdade, né? Eu não preciso dele para trabalhar. E eu também não preciso, deixa eu ver uma coisa aqui, ó. 2, 4, 6, 7 dígitos. Normalmente a gente tem que ver com qual base nós vamos trabalhar. Às vezes tem colunas de código do IBGE que trabalham ou com 6 dígitos ou com 7 dígitos. Então vai depender de cada caso. Vou fechar aqui, mas pelo menos eu já tenho o dado organizado. Se eu quisesse visualizar esses dados, tal como eles estão aqui, poderia vir aqui no Community Nodes, Spatial Processing View Geometry as a meta. Ele direto aqui só para fazer uma visualização para nós vermos. Ele já me dá as opções que ele vai trazer aqui de desenho, enfim, de cores, caso necessário. Executar e abrir a visualização, vou ver o que ele vai me mostrar. Então, ele abriu para mim aqui, ó. Eu tenho a visualização dos limites territoriais dos municípios do estado do Rio Grande do Sul. Realmente isso que eu gostaria de ver. Realmente ele conseguiu abrir essa visualização para que nós possamos trabalhar com ela. Poderia mudar os mapas de fundo aqui, se fosse o caso. Vou deixar sem nenhum também. Ó, os limites territoriais propriamente ditos, dos shapes, ou do shape, né? Vou fechar aqui e agora vou trazer alguma informação para trabalhar com ela aqui dentro e combinar com esses mapas que nós temos aqui, com esse mapa dos municípios. Vou pegar um leitor de CSV, eu tenho alguns dados aqui sobre violência no Rio Grande do Sul, por municípios, e vou trabalhar com eles. Nesse caso especificamente eu vou vir aqui, abrindo o CSV Reader, vou procurar a base de dados com a qual eu vou trabalhar. Cada um de vocês pode procurar a sua, se for o caso, enfim, que tem interesse por trabalhar. Vou vir aqui na minha. Tenho aqui o output dos dados. Já leu corretamente para mim aqui. O encoding eu acho que está com problema aqui, a codificação. Vou alterar. Vou ver se seja o TF8. Deu certo. Agora está lendo corretamente. Tem os dados aqui com os quais eu posso trabalhar. Já me traz aqui o que é string, o que é número inteiro, número decimal. Já traz tudo para mim aqui. O que é importante notar nesse arquivo especificamente é que ele tem aqui, ó, código dos municípios, aparece aqui, código do IBGE, e ele trabalha com 6 dígitos, então com 6 dígitos aqui. E ele está como inteiro. Eu preciso ajustar isso aqui, porque o que eu tenho aqui no meu shapefile, aqui, ó, o código do IBGE está como string e tem mais dígitos. Então, nesse caso aqui, o que eu vou fazer vou trazer para cá um string manipulation. E aqui agora eu vou deixar ele somente usar o substring, recortar a quantidade de caracteres ali, e vou deixar apenas com 6. Ó, peguei a coluna aqui no substring, começando a posição 0 e eu tenho 6 dígitos. Vou substituir a coluna aqui do código, então vou trabalhar mesmo, não preciso reservar o valor antigo. Deixa eu ver se ele fez corretamente para mim aqui. Aqui. Fez o ajuste, agora está como string 6 dígitos. Preciso ajustar isso aqui no CSV Reader também. Eu preciso usar o number to string. Vou copiar e colar esse aqui para ganhar tempo. Ou melhor, vou pegar daqui para vocês acostumem com o processo, que às vezes é mais garantido, não vem sujeira de nó copiado.
utilizá-lo. Vou informar aqui que eu quero alterar aqui é o código IBGE, eu quero que agora ele seja uma string. Vou executar e pronto, agora ele é string também e eu já posso combinar, ó, aqui, string, eu já posso combinar essas informações aqui. O que eu tenho que cuidar aqui também, ó, é que como eu estou trabalhando com municípios do Rio Grande do Sul aqui, que são 500 e alguma coisa, ele tem mais do que 500 linhas aqui. Por quê? Porque ele tem por tipos de violência, ó, por tipos de ocorrência. Então, ele tem ameaça, lesão corporal, enfim, tem vários tipos. Eu posso fazer o filtro que eu quero aqui para daí sim pegar uma ocorrência por município especificamente. Isso é importante que eu tome esse cuidado e eu tenho a questão do ano também. Então, eu posso filtrar por ano e posso filtrar os municípios aqui conforme os tipos de ocorrência conforme me interessem. E é isso que eu vou fazer agora então. Vou colocar alguns filtros aqui, vou tirar esse mapa, quero mais para frente que não me interessa agora. Vou colocar aqui um Raw Filter. Vou trazê-lo para cá. Primeiro filtro que eu vou realizar, vou colocar aqui que eu quero trabalhar com um ano específico. Que ano? Vou selecionar aqui. Deu opção, deixa eu ver como é que ele é registrando o ano. Tem aqui, ó, 2013 e outros anos. Ele não me deu a opção de selecionar aqui, mas eu vou colocar ano. Vou colocar aqui, por exemplo, 2020. Isso vai funcionar. Include. Ok. Fez o filtro, só tenho dados de 2020. Fez o filtro certinho aqui. E agora eu vou pegar uma tipificação específica. Eu vou botar mais um Raw Filter. Ação. Vou selecionar das opções que eu tenho aqui, eu vou botar ameaça, por exemplo. Tipo uma situação qualquer. Ok. Mando executar. Ó. E já filtrou aqui para mim, então agora eu tenho uma linha por município, exatamente o que me interessa. Cada linha aqui diz respeito a um município. Para os casos de ameaça, com as taxas por 100 mil habitantes, enfim, tem aqui algumas informações que eu também posso utilizar, como o PIB per capita, PIB anual do município naquele ano, o IDESE, que é o Índice de Desenvolvimento Socioeconômico, e a taxa de vítimas de ameaça por 100 mil habitantes. Para cada um dos municípios, e a minha chave aqui é o código do IBGE. Com isso, eu posso utilizar agora um joiner, por exemplo. Joiner. Para unir, então, meu arquivo de shape com os dados que eu acabei de trazer para cá. Vou informar aqui no Add Matching Criteria. O que eu tenho em comum entre as duas bases é o código do IBGE. Tem uma código em uma tabela e outra que é código IBGE mesmo. Vou usar um left join. Eu estou usando a tabela da esquerda, que é a que tem os polígonos dos municípios. E aqui eu vou manter todas as colunas da tabela dos municípios do shape. E as tabelas que eu vou complementar, as colunas que eu vou trazer e unir a elas, vão ser especificamente a questão do quantidade de vítimas, população, para o ano específico que eu estou trabalhando, né? PIB per capita, IDESE e vítimas por 100 mil habitantes. Isso aqui já é o suficiente, vou dar OK. E notem que agora, então, ele já processou tudo e trouxe para mim aqui por coluna, né, por linha. Agora eu tenho aqui para cada município, eu tenho os índices de violência, enfim, outras informações que podem ser úteis. Então vamos ver agora se no mapa nós conseguimos trabalhar com isso. Como é que fica? Posso colocar aqui, ok. Tem que ver o que ele vai considerar agora, qual coluna ele vai considerar para colorir o mapa. Ele espera que eu forme isso, se for o caso também. Eu vou fazer um teste inicial só para ver se ele está executando corretamente.
demora alguns instantes, está processando aqui, tá? O mapa ainda não alterou as cores, né? Então ele espera aqui que eu possa informar isso para ele. Então eu posso pegar, por exemplo, um Model Color Manager para cá, vou uni-lo aqui e vou informar que eu vou alterar aqui as cores, ó, pela quantidade de vítimas por 100 mil habitantes. Vou deixar a cor mais baixa, por exemplo, um amarelo clarinho, e a cor mais alta com um vermelho mais escuro. Ok, vamos executar. Ele fez a alteração para mim. Vamos ver se ele já processa essas cores diretamente aqui, ou eu preciso fazer mais algum filtro. Ele já processou as cores então para mim aqui. Vou tirar a cor de fundo aqui, esse fundo escuro. Mas ele já processa então agora com as cores, para que eu possa ver então a ocorrência de ameaças por 100 mil habitantes. Posso dar zoom aqui se for o caso, enfim. Reposicionar. Ele reposiciona. E eu tenho essa visualização em mapa, então eu posso trabalhar com ela diretamente aqui no Nime ou exportar isso agora para utilizar em uma outra aplicação de uso para formações espacializadas mesmo. Isso pode ser feito também, ou pode seguir o processo nesse formato. Ok, pessoal? Se vocês quiserem exportar os dados também é possível. A gente pode ver isso num outro vídeo, caso vocês tenham interesse. Nosso propósito aqui era demonstrar para vocês o uso então de nós para trabalhar com dados espaciais, dados de espacialização, e como utilizá-los na prática aqui num breve tutorial em termos de junção desses dados com dados complementares, enfim, até conseguirmos visualizar esses dados em um mapa como nós fizemos aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem dúvidas, perguntas, sugestões, queiram solicitar algum tutorial específico, podem pedir aqui que, na medida do possível, nós atendemos as demandas que forem feitas, tá ok? Não esquece de curtir o vídeo, seguir o canal se ainda não segue, também compartilha com outras pessoas que possam ter interesse, enfim, para que a gente possa crescer, o YouTube entenda que esses vídeos são importantes e a gente possa crescer então como comunidade aqui e rede de contatos para trabalhar com dados, com ferramentas abertas, tá ok? Então, bom trabalho, espero que vocês tenham excelentes experiências em termos de análise de dados e uso desses dados para tomar melhores decisões, planejar ações, intervenções nas áreas de atuação de vocês, tá ok? Então nos vemos no próximo vídeo.